etapa do fechamento. Eita, agora chegou a hora da Etapa verdade. bonita. Só que é o seguinte, antes do fechamento, tem uma etapa que ela normalmente ela acontece, né? Só que a gente chama que é a zona de objeção. Então, depois que você propõe a solução para o teu cliente, né? E a solução, a gente falou aqui de marketing digital, mas se eu sou um dentista, como você citou, qual que é a solução? É o plano ortodôntico, é o aparelho, o aparelho, é vou clarear os dentes e tal. Se eu sou um médico, se eu sou um advogado, né? Empresarial, é um plano de consultoria para a empresa, Sim. uma recorrência. Se eu tenho uma loja, é um pet shop, como você citou, né? Os planos para poder fazer o serviço, é vender os produtos. Então, propus a solução. Aí vai começar as objeções. Né? Então, em alguns casos, o processo foi tão bem feito e você está em sinergia com o cliente que não tem objeção. Você vai para um fechamento. E esse é o objetivo. Que a venda não tem objeção. Por quê? Porque você já conseguiu entender na sondagem o problema, trabalhar a dor, propor a solução que o cliente ele não tem, basicamente, argumento para desistir do que está sendo proposto. Tá? Então, esse é o ideal. Esse é o cenário perfeito. Agora, a gente sabe que a gente tem a nossa cultura latina, inclusive do brasileiro, Sim. a gente pede desconto por esporte. Né? Todo mundo. Quem nunca pediu um descontinho, né? A gente parece que quer ganhar. Tem até uma vez, eu tava vendo um treinamento de vendas que eu não... Poxa, eu gosto de citar nome, mas não lembro quem é. Que ele falou o seguinte, que ele tava comprando um plano de telefone de celular na América, lá numa determinada cidade, nos Estados Unidos, e ele queria um plano, vamos supor que custava $50, né? Só que ele queria pagar 30, que era um outro plano mais baixo. Ele dizia, cara, tu não me faz por 30 esse plano? Daí o cara disse, não tô entendendo. Eu acho que então tu quer outro plano. Ele, não, eu quero esse, mas quero pagar. Daí o cara disse, não, mas eu não tô entendendo. Se tu quer o de 30... eles não estão acostumados com aquilo, né? Não estão acostumados, que a gente é a malandragem do brasileiro. A gente... Então, porque o cliente sente que ele ganhou a negociação. Ele sente. Quem nunca aqui, eu consegui comprar mais barato, aquela coisa, até se estufa o peito, fala pros amigos, eu venci a negociação. Não é legal. Aquele desconto estava até programado já. Aí a gente vai chegar na zona de objeção que o cliente tem objeções que são saudáveis, que são indicativos de que ele vai fechar, perfeito? E tem objeções que são indicativos que a parada vai ser um pouquinho mais dura. Mas só para entender aqui, a objeção vem antes do fechamento. Vem antes do fechamento. Antes. Por quê? Porque você propôs a solução. Vamos pensar o seguinte. Você propôs a solução, né? E na cabeça do cliente ele vai fazer perguntas que no próprio fechamento, vamos digamos assim, elas têm que estar claras para que ele possa evoluir. Então, quando você propôs o seguinte, cara, você vai fazer um trabalho, o clareamento, tal. Ele pode trazer uma objeção. Tá, mas você faz o clareamento no molde. Não é melhor fazer a laser? Uma objeção. Tá. Ok? É uma objeção. Não quer dizer que a objeção vai jogar contra a venda. Isso. Às vezes é uma dúvida que ele tem. É uma dúvida. Então você vai ter as objeções que são saudáveis, como essa. Né? Pô, mas me fala um pouquinho, em quanto tempo eu vou ficar com os dentes brancos? Uma objeção. Beleza. Uma pergunta, um questionamento. Mas uma objeção que vai jogar a favor. Agora, ele pode trazer uma... Não, cara, acho que eu não vou fazer esse clareamento porque eu tenho um dente muito sensível e meu amigo falou que vai doer, cara. Pronto, uma objeção de problema. Tá. Ok? Então, aqui uma objeção que impede a venda, que atrapalha a venda. Que atrapalha a venda. Não necessariamente uma objeção, o termo em si, né? A objeção parece uma coisa que está te impedindo de encaminhar. Isso, uma barreira. É um problema. Não necessariamente. Às vezes é algo que vai até te impulsionar. Porque quando o cliente pergunta para você assim, cara, quanto tempo eu vou ficar com os dentes brancos? Olha só, essa é uma objeção que qualquer dentista gostaria de responder. Né? Ele vai poder explicar, olha, depende do teu perfil, mas a gente imagina que depois de 4 sessões você vai estar com um sorriso mais lindo possível, que vai resolver aquela dor que você me citou lá, que você falou que tinha dificuldade, que você trabalha com vendas e dá um sorriso na frente do teu cliente. Então pronto. Quais são as principais objeções? O Paulo pode me ajudar também aqui, mas as principais objeções, tá? que você vai enfrentar, tá? São objeções que vão postergar a decisão. Perfeito? Procrastinação é o mal aí do... Isso, você vai postergar a decisão por... eu preciso falar com a minha esposa. O cara nem é casado. Fala que tem que falar com a esposa. Porque cada cliente tem uma desculpa. Eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que falar com o sócio, tá caro, eu tenho que fazer uma viagem, vou voltar depois. Tem que pensar. Tem várias objeções, né? Várias objeções. Eu acho importante, assim, se a pessoa fala pra você que ela vai pensar e deixou muito vago, alguma coisa no procedimento estava errado. Alguma coisa que o vendedor, a pessoa que estava atendendo fez de errado. Tá. Porque se deixou alguma coisa ali pendente. Alguma coisa ele tá com dúvida, que ele não quer nem te falar. Então aí vai o vendedor de perguntar mais. Recapitular tudo que falou, recapitular a dor, recapitular o resultado que ele quer, com a solução do teu produto, do teu serviço. Agora, se a pessoa fala para você, Paulo, eu não tenho dinheiro.
cara, meu financeiro tá baixo, nesse momento eu não vou fechar. Aí tá tudo bem, eu entendi. O cara, ele queria, gostou, viu o valor, viu que é uma solução, mas ele não pode pagar. O que eu vou fazer? Vou emprestar o dinheiro pro cara para ele contratar? Não tem muito o que fazer. Então, é uma objeção super válida, até porque realmente a pessoa não tem condição. Não tem dinheiro. Agora, mas às vezes o cara não tem dinheiro e ele fala... É uma desculpa também. Você tem que identificar isso, né? Às vezes o cara fala, cara, eu não tenho dinheiro. Às vezes ele tem, só que ele tá querendo fugir com uma desculpa, né? Uma grande verdade. Os clientes são mentirosos também. Eita, meu. É uma grande verdade. Isso é pesado, hein? Os clientes mentem também. E é normal. Os possíveis clientes, né? O cara não se tornou cliente ainda, né? Os possíveis clientes são as pessoas mentem, mas elas mentem até como mecanismo de defesa. É uma defesa. Não tem nada de errado, porque na verdade... O cara é simpático, ele não quer falar, não né? Quer falar a verdade, assim. E assim, agora, uma coisa que é interessante para quem é vendedor, quem trabalha com a parte de vendas. Se o cliente é super sincero com você sempre, ele sempre fala, cara, não vou fazer por causa disso, vou te dar o retorno tal dia, o cara dá o retorno e fala, não vou poder te contratar agora. Cara, você está fazendo um bom trabalho, porque ele tá querendo aparecer para você e justificar. Agora, se o cliente some, cara, ele não te dá mais nada, ele para de responder o teu WhatsApp, para de te atender, cara, você não criou rapport suficiente com esse cara. Rapport, o que é rapport? Rapport quando só pra galera... cria uma conexão, né? A pessoa, Entendi. de acordo... Nossa, rapport dá pra conversar um podcast inteiro. Sim. Mas você cria uma conexão que a pessoa, ela se identifica com você. Né? Ela gostou do teu jeito, ela gostou da tua autoridade, da tua entonação, do teu olhar, o jeito que você se expressa. Então, se você cria um bom rapport no atendimento, na venda, esse cara, no mínimo, vai se justificar. E às vezes ele vai até lamentar, ele vai falar, poxa, Paulo, cara, eu entendi, quero te agradecer, mas no momento eu não vou poder te contratar, porque, cara, meu sócio aqui já estava com uma outra coisa em mãos e a gente vai ter que segurar o financeiro. Enfim, qual que seja o motivo. Agora, se o cara some... Teve alguma coisa de errado que aconteceu nesse procedimento todo. Massa, cara, massa. Por isso que é interessante, tá, Thiago, quando você for propor uma solução, você sempre ter uma grande confirmação para evoluir para o fechamento. Tá. Se aquilo que vocês conversaram até o momento fez sentido, você faz o último grande acordo da negociação, quando você vai para um fechamento. Você está indo para a solução, você propôs a solução, você faz a última pergunta, que é para selar o acordo de vocês para ver se o fechamento vai ser suave ou não vai ser suave. É dessa maneira que você lida com o cliente. Né? Então, quando você vai evoluir para um fechamento, o que você pode fazer? Digamos assim, primeiro passo, você perguntar se isso de fato fez sentido. Né? Ô, Paulo, toda essa conversa que a gente teve, essa meia hora de bate-papo, você falou para mim que então teu objetivo é chegar nessas 10 vendas, né? E que você está tendo determinada dificuldade, você não tem divulgação, porque você basicamente não conhece, mas é importante para você atender esses clientes via Google Ads, ok? Ok, legal. Então, para poder iniciar esse trabalho, para a gente chegar no teu objetivo final, que é chegar nessas 10 vendas, eu preciso pegar algumas informações com você. Você foi para o fechamento sem falar que você está fechando. Você pega uma grande confirmação, que é para selar a conversa. É quando o cara fala sim, é o primeiro sim, né? Isso. Eu acho que é o último sim aqui da conversa. Você já falou vários sims durante a conversa. Você nem começou a falar de preço ainda, pô. Vamos pensar o seguinte. Aí quando eu vou chegar, eu vou pegar algumas informações com você. Né? Tá. E aqui nessas informações, no nosso caso, eu trabalho as escalas porque o cliente tem que entrar em uma das escalas. Mas na maior parte do serviço, você tem um produto acabado, que o preço é X, Y, Z. Sim. Aí em cada caso é uma situação. Agora, se porventura o cliente fala que não, que é que eu vou pensar, aí começou a negociação. Então, quando ele fala aí você perdeu um ponto. Quando o cara fala, vou pensar, você perde. Aí, tipo assim, tá 0x0 o jogo. Acho que talvez chegou até aí, é 1x0 pra ti, né? Vamos pensar o seguinte. Você conseguiu o tempo do cara. Interessante é manter o rapport, né? Manter a tua linha de preocupação. E aqui, tá? Entra muito a parte sentimental de você se colocar no lugar do cliente. Vamos tratar o seguinte. A gente fala que vai pensar, a gente fala que não vai decidir na hora, porque a gente não quer ser verdadeiro às vezes, é o que você falou. Isso. Né? Quem aqui já não foi numa loja, chegou lá, viu que o preço era caro, você vai comprar eu fui lá comprar, eu lembro uma vez que eu fui comprar um blazer, e aí eu cheguei lá, o cara botou em mim, né, cara, aquele blazer, eu fiquei até mais bonito assim, né, falei, rapaz, eu assim, desse jeito, casou e tal, vai ser esse. Chegou na hora, tipo assim, R$2.000. Falei, rapaz do céu, R$2.000, né? E na ocasião eu falei, não, vou dar uma pensada, tá, cara? Porque eu tenho que ver, não, até gostei, mas eu tô dando uma olhada e tal. Qual que era a objeção naquele momento minha? Era a parte financeira. Sim. Perfeito? Então, se tem um vendedor que, dependendo, ele tem habilidade, ele consegue extrair essa informação, ele me traz um outro produto que seja semelhante, talvez não vai ser tão bom quanto, mas vai me deixar feliz também, que eu possa comprar dentro das minhas condições. Beleza. Entende? Então a gente às vezes fala que vai pensar por um motivo que é adiar a decisão, porque eu não posso por algum fator da negociação que aconteceu aqui. Então eu tenho que entender. Tá. Mas, Thiago, tem algum ponto, cara? Eu me preocupo muito em te ajudar, até porque você falou que era uma urgência aumentar as tuas vendas. Tem algum ponto
específico da nossa conversa que você está em dúvida, que está te fazendo pensar? Vamos lá, você começa a tentar abrir o cliente para ele mostrar para você o que de fato está acontecendo, né? Me fala, cara, independente se você for tomar a decisão agora, cara, o que você mais gostou daquilo que eu te propus? Entendi. Tenta trazer de novo o ânimo pro fechamento, perfeito? Porque aqui, cara, é um jogo mental. Você está tentando entrar na mente dele e driblar os argumentos dele, só que ele está na defensiva. Claro. Então você tem que ele tem medo de comprar, aquela coisa toda, né? Você tem que trazer ele novamente para conversa, né? Aí eu vou falar com a minha esposa. Legal, eu acho super interessante. Eu também costumo decidir as coisas com a minha esposa. Mas, Thiago, se depender só de ti, cara. Assim, se passar só se não fosse tua esposa, se ela não interferisse, né? Baseado até no bate-papo que a gente teve aqui. A gente iniciava agora? Ah, iniciava. Bah, que legal, cara. Então, 50% da negociação a gente já tem. A gente agora, nós dois juntos, a gente só tem que convencer tua esposa. Entende? Então, isso você joga o cara já pro teu lado, né, cara? Obviamente. Você tem uma outra técnica que é muito utilizada, que você pode utilizar, que vai te ajudar bastante, tá? Pra você medir o grau do cliente. Porque tem negociações, a gente tem que entender que a pessoa não vai fechar o negócio no momento. Ela pode até dizer, não, tá fechado, mas ela tem que pegar o cartão, ela tem que pagar um boleto, então ela não vai fechar. Em casos até maiores, mais complexos, uma casa demora, né? Uma casa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter a certeza que o bate-papo que você teve fez com que a negociação avançasse. Então, você vai perguntar, fulano. Mas, Thiago, me fala o seguinte, aí você pode colocar até o bom humor na conversa. Assim, eu costumo fazer essa pergunta pros meus clientes, Thiago. Assim, cara, se fosse dar uma nota assim, para nossa negociação de 0 a 5, tipo assim, 0, cara, não concordei com nada do que o Guilherme falou, aumentar as vendas para mim agora não é prioridade, e 5, cara, o negócio tá fechado 100%, só tem que alinhar mesmo com a minha esposa. Qual a nota que você me dá, cara? Essa pergunta é pesada. Entende? Cara, normalmente o cliente vai dizer o seguinte, qual é a maior parte dos casos? 4 ou 5. E aí você evolui, porque de fato ele tem um problema que ele tem que resolver posteriormente. Claro, ele sabe que ele tem que resolver aquele problema. Exato. Então, já que você me deu uma nota 4, o que faltou pra você me dar um 5? Não, é a questão da minha esposa. Aí você vai trabalhar a objeção da esposa, você vai trabalhar a objeção do tempo, você vai trabalhar que o cartão não virou ainda. Então você vai. Verdade, na verdade. Exatamente. Então você tem várias técnicas. É importante você entender que às vezes não é o tempo do cliente. Ok? Mas você, como vendedor, tem que partir do pressuposto que é o tempo do cliente. Uma coisa que o Gui falou, eu acho que é muito interessante e é uma armadilha, tá? Quando entra a objeção para algumas pessoas que não têm ciência disso. É entrar em modo defensivo. Tá. A pessoa fala, não, eu não vou comprar agora porque eu tenho que falar com a minha esposa. Mas por que você tem que falar com a tua esposa? Sabe, aquela coisa de defesa. Ah, mas a tua esposa... Agressiva até, né? Parece que é agressivo o negócio. E a gente sabe que tem pessoas que são assim, elas negociam assim, né? A pessoa fala, ah, não, eu achei caro. Mas caro por quê? Sabe? Não, isso aí já me desarma. Daí desarma porque daí virou um confronto. E tu fez todo um procedimento para virar amigo do cara, né? Um bate-bola, então é uma coisa bem amigável para ajuda, né? Então a gente tem que lembrar lá no início da ligação. A gente entrou na ligação como especialista, com muito entusiasmo, uma emoção bem positiva, e na objeção tem que ser a mesma coisa. A pessoa falou, eu tenho que pensar, eu tenho que falar com a minha esposa. Pô, cara, eu entendo que você tem que falar com a tua esposa, pô, bacana, realmente é uma decisão importante, eu também falaria. Aí sim eu fazer outras perguntas. Então você tem que confirmar a objeção dele, né? Para o cara não se entrar na defensiva e virar um confronto. E tem muita gente que trabalha com venda que quando chega na objeção, encara como se fosse um confronto. Agora eu vou contornar essa objeção do cara e vou disparar isso aqui, ó, vou dar um tapa na cara dele. Né? E, cara, não dá. Isso não vai fazer você não fechar agora e nem depois. O cara não vai voltar depois. E tem um detalhe, tá? Você que trabalha na área comercial, você que é empresário, pequeno empresário, você que vende, tá? Entenda, o fechamento não é a principal etapa de um processo de negociação. Não é. É mesmo, cara? É óbvio que não é. Porque às vezes você deixa toda a tua energia para vencer um fechamento, né? O cara comprar. Já sei, quando o cara chega no fechamento é porque ele já tá comprado já. Ele já convenceu antes. Pensa comigo aqui, tá? Se você fez todo o processo e ele evoluiu com você, você vai entender o nível dele, né? Se ele tá preparado ou não tá. Então, agora é lógico que você tem que ter técnicas, porque a gente sabe que, querendo ou não, do outro lado tem alguém também que tá querendo economizar, que às vezes vai adiar uma decisão, que vai procrastinar, qualquer coisa nesse sentido, perfeito? Mas se preocupe em estudar todo o processo de venda e não só o fechamento. Aí você vai perceber que meio que tipo um toque de mágica, o questionamento que você está tendo do cliente é mais suave. Está sendo mais suave porque ele confia em você. Entendi. E se ele não puder comprar de fato, ele vai abrir o jogo para você que ele não pode comprar. Porque ele está com tudo bem também. E tá tudo bem.